dados os valores de uma variável, aqui ó, 5, 10, 15, 20, 25, ele pergunta os dois, ó, variância amostral e variância populacional, tá? Para você que não lembra, lembra que a amostral a gente vai ter que pegar a população e tirar um elemento, tá? A quantidade, né? Nós temos aqui, ó, quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Na variância amostral, a gente vai dividir por 4 e não por 5. Vamos fazer primeiro a variância populacional. Para ambas, nós precisamos o que? Da média aritmética, né? Ó, x barrinha vai dar igual ao quê? Soma de todos esses elementos, 5 mais 10 mais 15. Vou colocar aqui a questão em tela um pouquinho maior para que você possa observar, tá bem? Então, mais 20, mais 25. E vamos dividir tudo isso daqui por quantos elementos? 5 elementos, tá bom? Somando, né? Eu vou somar esse 5 com esse 15 para dar logo 20. 20 com mais 20 dá 40. 40 com mais 10 aqui dá 50. 50 com mais 25 vai dar 75. E 75 dividido para 5, né? Quantas vezes, né? Uma dica de divisão é você dobrar o valor, né? Qual é o dobro de 75? 150. E aí a gente só faz puxar uma vírgula, 15. E dá certo o que é? Sempre vai dar certo na divisão por 5. É só dobrar o valor e puxar uma vírgula. 75, qual é o dobro? 150. Puxa a vírgula, fica 15. Então a nossa média aritmética é o 15. Nós queremos saber o quão dispersos estão esses dados do 15. Então precisamos saber os nossos desvios, né? Vamos calcular aqui, vou colocar de outra cor. Colocar aqui de azul, todos os nossos desvios. O quão distante está o número 5, né, da nossa média, que é 15. Ó. 15 menos 5 vai dar 10. Certo? Esse aqui é o primeiro desvio. O segundo desvio é o quão distante está o número 10 do 15, né? 5 unidades, tá bom? O próximo, 15. 15 está distante de que de 15? Nada, né? Aqui é um 5, o primeiro foram 10, depois 5, depois 0. O 20, o quão distante está do 15? 5 unidades. E o 25, o quanto está distante do 15? 10 unidades, tudo bem? Esses são os nossos desvios. Para a gente saber então agora a variância, nós precisamos, antes de somar esses desvios e dividi-los, precisamos elevar eles ao quadrado, tá bom? Então vamos lá, calculando a variância, vou colocar aqui um V. Nossa variância, então, será o seguinte, ó, o primeiro desvio aqui, ó, o 10. 10 ao quadrado, né, ó, elevar ele ao quadrado, vai dar 100. 5 elevado ao quadrado dá 25. 0 elevado ao quadrado é 0. 5 elevado ao quadrado é 25 novamente. E, por último, ali o 10 elevado ao quadrado vai dar 100. Como estamos fazendo primeiro a variância populacional, né? Eu quero fazer essa segunda aqui primeiro com vocês. Então a gente vai dividir isso aí pela população toda. A população toda tem 5 elementos, tá? 5 números ali listados. E é por isso que a gente vai dividir por 5. Somando tudo isso daqui, ó, somando 100 com mais 100 com mais 50, nós temos 250. 250 dividido para 5 é o mesmo que 25 dividido para 5, né? Só colocar um zerinho, ó. 50, então, é a nossa variância populacional, tá? É a variância, nosso VP é o 50, VP. E aí a gente já consegue ver pelas alternativas, né? Ó, a única que tem o 50 é a letra C. Dali você já pode marcar que é a letra C. Mas eu vou te explicar aqui como fazer, então, a variância amostral, tá? Ela é parecida com isso daí, ó, variância amostral. A gente vai colocar os mesmos valores em cima e tal, os 250 aqui. Só que ao invés de dividir por 5, a gente vai ter que pegar a população e tirar um elemento. Então, a população menos 1 vai dar aqui 4. E a gente vai dividir 250 para 4, né? Metade da metade, né? A metade de 250 é 125 e a metade de 125 é justamente o que está ali na letra C, 62,5. Tá bom? Então lembra, quando a gente estiver falando de variância,
Você coloca ali numa listinha, né, numa tabelinha, todos os desvios. Pode fazer a subtração caso você queira. Quando tem número decimal é importante você não errar. Mas colocou ali os desvios, eleva todos eles ao quadrado e faz como uma média aritmética, né? Soma tudo e divide pela quantidade de elementos. Lembrando que quando se fala de variação amostral, você pega e diminui uma unidade na tua população, né? Que é a parte de baixo na divisão. Então, fica dessa forma. Variância populacional, eleva os desvios ao quadrado, soma e divide. Variância amostral, lembra de subtrair uma unidade na tua população. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Bom, a próxima questão ela é da FCC, né, para professor de matemática. Olha só, um tipo de prova aqui que exige que a pessoa realmente saiba do que está fazendo, né? Isso. E ela diz o seguinte: os empregados de uma determinada empresa recebem salários cujo desvio padrão, ele já diz o desvio padrão, ele é 200. O departamento financeiro anuncia uma alteração. Questões que falam de alteração, eu vou já dar um alerta antes de continuar aqui a nossa conversa sobre essa questão, né? Alterações nos valores, quando nós falamos das medidas de dispersão, medidas de dispersão, variância, desvio médio, desvio padrão, todas elas só são alteradas, né? Os valores delas só se alteram mediante a duas operações, a multiplicação e a divisão. Se na questão estiver falando que somou um valor fixo lá, somou R$50 no salário de todo mundo, as medidas de dispersão vão mudar? Não vão mudar, porque ao somar os valores, a dispersão, né, a distância ainda é a mesma. Lembra que a distância é calculada com uma subtração? Então, se você somou em todos os valores, a dispersão não vai mudar, certo? Tanto o desvio padrão também não vai mudar, a variância, porque todas, uma depende da outra, né? Isso mesmo. Mas se você multiplica, quando você multiplica os valores, a multiplicação ela pode se comportar de maneira diferente para cada um dos dados. Principalmente no caso da nossa questão aqui, que é uma porcentagem. E toda porcentagem é uma multiplicação por uma fração 5 sobre 100 nesse caso, né? Um reajuste salarial, quando você está acrescentando, eu tinha 100% do salário e acrescentei 5% do salário. Então, ao total, a pessoa está com 105%. E 105% depende de cada salário, né? Cada salário vai ter um ajuste diferente, porque nós estamos multiplicando 105%. É o mesmo que multiplicar, né? 1,05, tá bom? Porque 5% é 5 dividido para 100. Então, é uma multiplicação. Toda porcentagem é uma multiplicação, seja ela para um acréscimo, seja ela para um desconto, porque no caso do desconto a gente teria que tirar de 100%, né? Ficaria em 95% nesse caso. Mas esse reajuste salarial é para aumentar. Então, se o desvio padrão era 200 e houve um reajuste salarial multiplicando, então a gente vai alterar sim o nosso desvio padrão. Então, quem talvez pensou, não vai alterar não, vai continuar sendo 200. Mentira, tá? Lembre-se, quando se envolve multiplicação e divisão, o desvio padrão, a variância, a amplitude, tudo isso daí muda, tá bom? Então a gente tem que mudar. 200 vezes, eu vou multiplicar aqui já pelo valor, né? 1,05, porque é 5% a mais, né? Então é só fazer a multiplicação logo de uma vez, tá bom? Se eu multiplicar o 1,05 por 100, né? Esses dois zerinhos aqui, a vírgula vai andar para frente duas casinhas. Vai ficar a mesma coisa que 2 vezes 105. Tá bem? Pega essa dica. Multiplicar por números que terminam em 0, 0, 0. É só você andar com a vírgula para frente à medida que existem zeros. Se existem 2 zeros, então a vírgula vai andar para frente. E aí multiplica só pelo valor do começo. 2 vezes 105 dá 210. Então, o novo desvio padrão, estou falando dos novos salários não, tá? Não tem nenhuma informação sobre isso. O novo desvio padrão será aqui a letra B, 210.
Então, recapitulando, as medidas de dispersão só são alteradas, a gente só faz a conta de alteração se for uma multiplicação ou uma divisão, tá bom? Ou seja, porcentagens, multiplicação do salário, do valor, isso a gente muda. Se for uma soma, ela permanece o mesmo. Se ali ele estivesse dizendo assim, houve um reajuste de R$ 50 para todos os salários, aí o desvio padrão vai continuar sendo o quê? 200. Ele continua sendo o mesmo. O desvio padrão é o mesmo, a variância é a mesma, a amplitude é a mesma, tudo será o mesmo, tá bem?